Bíblia de vocês no livro de Evangelho segundo escreveu João, capítulo 11, bastante conhecida essa passagem. Deus já falou muito aqui nesta manhã, e eu creio que Ele ainda vai continuar falando aos nossos corações. A obreira Mirela trouxe uma reflexão, e nessa reflexão em Mateus, o finalzinho, quando ela terminou de falar, ela deixou assim, perguntando para nós, falando a respeito dos medos e da fé. E eu pergunto para você nesta manhã, se você fez a análise de como estamos diante do Senhor com a nossa fé, com aquilo que estamos esperando em Deus. E quando eu estava em casa ontem lendo essa passagem, eu a intitulei Fazendo Parte de um Plano Divino. E muitas vezes, fazer parte de um plano divino não é fácil. Às vezes se torna doloroso, às vezes incompreendido, incompreensível, porque nós queremos entender o trabalhar de Deus. Queremos muitas vezes saber o porquê e para quê, mas nem sempre vai ser entendido. Mas tem que ser aceito. Porque aquilo que Deus determina para nossas vidas, para acontecer em nossas vidas, é irremediável. Ele vai acontecer independente de aceitarmos ou não. Todos encontraram João capítulo 11? Nós vamos ler a partir do 5. Do 5 não, irmão, perdão, do 4. Todos encontraram? Vamos ler do primeiro, fica melhor. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então
Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrermos com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muito dentre os judeus tinha vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então Maria responde: eu sei, suplicou Maria, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta tinha se avistado com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-no, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde sepultaste? Ele lhe respondeu: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos aos cegos, fazer que este homem morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, caminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Amém, igreja? Amém, igreja? Agora toca aí no teu irmão e diz assim: tirai. Quem tem um irmão do lado, não tem, né? Olha para trás e diga assim: tirai a pedra. Tira a pedra nessa manhã. Tira. Projetos, planos, sonhos, né? Situações de adversidade que muitas vezes passamos. O capítulo 11 começa dizendo a respeito de um feito de uma mulher que se tornou bastante amiga de Jesus, de uma família. E que, por causa dessa amizade, de um ato desta mulher para com Cristo, eu creio que aqui criou-se uma aliança muito grande entre eles. A palavra então vai dizer que Lázaro adoece, Jesus não está mais, na ideia não estava mais. Não se diz o tempo que se levou de viagem até que Lázaro viesse a adoecer. Mas com certeza, quando Jesus saiu daquele lugar, estava tudo bem naquela casa. Estava tudo em ordem. Jesus então se afastou. E Lázaro vem então adoecer. A palavra do Senhor então vai dizer que Jesus amava aquela família. E manda um recado para que ele voltasse, porque Lázaro se encontrava enfermo.
E uma coisa chama bastante a atenção, porque quando Jesus recebe este recado, ele automaticamente diz que aquela enfermidade não é para a morte, mas era para que o nome dele fosse glorificado. Mas quando nós entramos no texto, nós vamos ver que, embora Jesus tenha dito que a enfermidade não era para a morte, Lázaro vem a morrer. E aí surge questionamento, não sei quando vocês leram, mas eu já me questionei quando eu li isso aqui. Se a enfermidade do Senhor, de Lázaro, não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado, por que Lázaro morreu? Jesus mentiu? Jesus se enganou? Será que eu devo ainda continuar crendo? Se ele disse que não era para a morte, mas era para que o nome dele fosse glorificado. E agora eu estou vendo que aquilo que ele disse não está se cumprindo. Mas será? Ele veio a morrer. E eu fico me perguntando como foi que ficou a mente daquelas duas mulheres. Porque o recado chegou até elas. Olha, Jesus mandou lhe dizer que a enfermidade do teu irmão não é para a morte não, mas é para que o nome dele seja glorificado. E a expectativa que elas criaram naquele momento foi justamente esta: Jesus vai vir, Jesus vai tocar, Jesus vai mudar a situação. Talvez ela tenha acreditado até da mesma maneira como Jesus falou para aquele centurião: olha, ele está enfermo, mas o mestre, aquele que faz milagre, ele vai apenas lançar uma palavra e Lázaro vai se levantar desta cama. Porque muitas das vezes, quando recebemos uma palavra da parte de Deus a nosso favor em relação a qualquer coisa que estamos esperando ou precisando, a primeira coisa que vem na nossa mente é que vai haver o quê? Melhora. Que o que está acontecendo vai deixar de acontecer. Que se estamos enfermos, nós vamos logo ficar bom, porque foi uma palavra dada pelo Senhor. É assim ou não é? Ficamos esperando sempre que aconteça. Mas quando vai de mal a pior? E quando, em vez daquilo acontecer da maneira que estamos esperando, acontece ao contrário e acontece ao inverso? Como é que ficamos? Com certeza aquela mulher estava esperando que Jesus fosse no tempo delas, enquanto Lázaro estava enfermo. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã: o tempo não nos pertence. O tempo pertence ao Mestre. E ele sabia o tempo certo de chegar na casa de Lázaro. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: ainda que esteja morto, continue esperando, porque ainda não quer dizer que é o fim daquilo que está acontecendo na sua vida. Mas a maneira como você vai esperar vai fazer toda a diferença. A maneira como você vai crer vai fazer toda a diferença. Ele é dono do tempo. Como assim, irmã Jussara? Observe que no decorrer da caminhada, da história do texto, Jesus diz que ele amava aquela família. Uma das coisas que precisamos aprender com Jesus é o seguinte: o fato de Jesus nos amar não quer dizer que nós não vamos ter adversidades, que nós não vamos ter problemas.
O fato de Jesus nos amar não quer dizer que vamos ser o queridinho que Ele vai atender na hora que queremos ou que pedimos. Ele vai fazer do jeito dele e no tempo dele, da maneira dele. Pedir, nós vamos pedir, aleluia, mas a hora é dele. Salmo 34, 19 diz assim: muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor de todas as livra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta manhã. Você pode estar passando por aflições que a gente não pode nem imaginar, porque a palavra do Senhor diz que muitas são. Mas deixa eu te dizer também, o mesmo Deus que diz que são muitas, são Deus que diz que de todas Ele vai te livrar. Passa-se o tempo. O versículo do 6 ao 10. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: depois disse aos seus discípulos, quando, pois, soube Lázaro que estava doente, ainda se demorou 2 dias. Quantos dias? 2 dias. 2 dias foi o suficiente para aquilo que a família não queria acontecesse. 2 dias se passaram. Se a gente for olhar para parar para pensar, a gente vai pensar assim: mas foi negligência? Jesus não poderia ter ido logo? Por que ele esperar 2 dias? Por que ele não agiu? Não voltou enquanto ele estava enfermo? Aleluia. O tempo que Deus determina para que passemos por um processo, Ele vai fazer toda a diferença da maneira como vamos reagir diante de Deus. Toda a diferença. Era muito bom se eu tivesse aqui agora nos meus momentos de angústia, mesmo sabendo que tem um Deus que diz que de todas elas Ele me livra, e eu clamasse aqui agora e visse a resposta agora, porque Ele pode fazer, sim ou não? Ele pode fazer, sim ou não? Mas Ele provaria o meu coração? Ele saberia como é que está a minha fé? Ele saberia se eu seria aquela que permaneceria crendo, adorando, bendizendo, ainda que Ele não tivesse respondido na hora que eu chamei? Sim ou não? Porque nós não estamos acostumados a sofrer, irmãos, a passar, a querer, a sentir, a esperar. Não. Se nós pudéssemos, a gente não sentiria nada. Era para ser tudo flores. Era para ser tudo resolvido. Principalmente quando dizemos que temos um Deus que tudo pode e tudo faz. Usamos muito isso porque Deus tem todo o poder. E se Ele tem todo o poder e Ele determinar, é verdade. O que Ele determina acontece e acontece mesmo. Assim como o tempo é dele, pode ser aqui, agora e já. Porque Ele pode ser o Deus de já. Mas não quer dizer que Ele vai fazer do meu modo e do seu modo. Quando Ele entra aqui, Ele vai dizer o seguinte: disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltarás para lá? Respondeu Jesus: não são 12 a hora do dia? Se alguém andar de dia, não tropeçará, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O versículo 10, ele vai dizer assim: Ele sabe a hora e o tempo certo de agir nas nossas vidas. Eclesiastes 8:6, porque para todo propósito há um tempo determinado. Toca no teu irmão e diga assim: o tempo do Senhor na sua vida, sobre o seu propósito, já está determinado. Determinado.
já está determinado. Se for necessário, se ele já foi, aleluia, se ele passou e ele disse que vai voltar para resolver, não somente espera, porque ele vai resolver. Agora o que está faltando é ele chegar. A palavra então vai dizer que ele, quando diz, ele diz assim: olha, o dia tem 12 horas, ele divide o tempo. Eu acho interessante isso. E ele diz assim: aquele que anda na luz do dia não tropeça, mas aquele que anda nas luzes da noite, nas horas da noite, não tem luz própria, vive em trevas. E olhando a passagem, quando ele fala, ele está dizendo: eu não vou às escuras, eu vou às claras. Eu vou fazer sabendo o que estou fazendo. E muitas das vezes a gente está num mundo de escuridão e não conseguimos contemplar com exatidão que tem um Deus que é luz e que só faz tudo perfeito. Quem anda nas trevas, quem vive na escuridão, não tem como ver perfeição. Mas quem vive na luz vê perfeição em tudo. E Ele é o Deus da perfeição. Então aquieta teu coração, porque o que Ele está fazendo na tua vida, ainda que você não esteja entendendo, está perfeito. Mas perfeito, irmã Jussara, doendo tanto, sim. Você não está entendendo, mas Ele está trabalhando da maneira mais linda que você pode imaginar. Doendo, sim. Com choro, sim. Mas Lázaro está morto, mas Jesus estava trabalhando. Mas meu sonho, minha família está morta, mas Jesus está trabalhando. A enfermidade está indo de mal a pior, mas Jesus está trabalhando. Mas irmã Jussara, ele disse que ia fazer, eu não estou vendo nada. Muito pelo contrário, parou, estagnou, está tudo quieto. Mas Jesus está trabalhando. Embora você não entenda, embora você não esteja compreendendo por que as coisas não estão andando da maneira que você queria que andasse. Jesus foi ao encontro, sim ou não? Foi ao encontro, sim ou não? E quando chegou lá, estava o quê? Morto. Há quantos dias? Há quantos dias? Tinha se passado mais 2. Aí, a Bíblia vai dizer que quando ele chega, ele vai dizer para os discípulos que a morte de Lázaro era com uma finalidade, e que ele se gloriava por não estar lá enquanto Lázaro estava vivo, para que aqueles discípulos pudessem o quê? Crer. Aleluia. Mirela falou aqui, e muitas das vezes as coisas que Deus faz nas nossas vidas, se você for parar para analisar, Ele faz de uma maneira para que a nossa fé e a fé daqueles que estão ao nosso redor possa ser impactada. O propósito de Deus muitas das vezes não é entendido, porque a gente acredita que estamos com a nossa fé 100%. Os discípulos andavam com Jesus, estavam com eles, mas Jesus ainda precisava provar algo para aqueles discípulos. O que será que Jesus ainda precisa provar para mim, para você? Que Ele é o Cristo, Ele é o poderoso, Ele ainda é aquele que faz e tem todo o poder sobre céus e terra.
O que será que ainda é necessário para que a gente reconheça a soberania do Senhor? Andamos com Ele, mas será que temos tanta convicção e tanta certeza desse Deus? Os discípulos estavam com Ele, mas nessa ainda precisava crer. E foi dito aqui. E quando nós vamos ler mais adiante, nós vamos ver que a mesma fé era a fé de Marta. E quer ver eu perguntar uma coisa aqui para a igreja? Se eu perguntar, você tem fé? Todos aqui vão dizer, tenho. Mas a tua fé tem esperança? Fé com esperança é o que o Senhor quer. O que é que Marta responde? Marta diz, aleluia, que ela crê. Sim, ela acredita que Jesus pode ressuscitar o irmão dela. Ela tem essa fé dentro do coração, mas não há esperança para o hoje, não há esperança para agora. Ela tinha uma esperança morta, ela só cria que Ele ressuscitaria na vida eterna. Mas eu deixo te dizer, se você tiver fé, seu milagre acontece hoje e agora nesse lugar. Não é a fé morta que Jesus quer de nós. Não é o crer só por crer que Ele quer de nós. Ele quer muito mais. Ele quer que contemplemos a sua glória, como foi louvado aqui nesta manhã. Que saibamos que Ele é o Deus que ainda realiza coisas impossíveis aos olhos dos homens. Não a fé de Marta. A fé que Ele pode fazer, aleluia, na vida eterna. Não, é nesta vida. Diga assim para o seu irmão, vai ser hoje, nesta vida de agora, que eu vou alcançar o meu milagre. É aqui, hoje e agora, que Ele pode fazer a transformação. Marta, outra coisa que eu aprendo: nem sempre estamos preparados para ir ao encontro de Cristo. Nem sempre. A Bíblia diz que quando Jesus entra na aldeia, a primeira que correu ao encontro foi quem? Marta. Foi a primeira. A Bíblia diz que Maria ficou lá com sua dor aonde? Sentadinha, junto com os judeus, adorando, talvez, chorando, talvez, curtindo sua dor, talvez. Mas ela não foi logo ao encontro do mestre. Marta foi. Mas o que tinha no coração de Marta? Você hoje veio à casa do Pai e Deus contempla você e o Senhor pergunta, foi falado aqui a respeito do coração, o que tem no teu coração nessa manhã? O que tu estás oferecendo a Deus nessa manhã com o teu coração? O coração de Marta, eu acho interessante esse texto, porque a gente vai ver duas expressões de duas irmãs com a mesma dor. Mestre, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas essa maneira como saiu quando ela foi ao encontro do mestre, observe que Jesus vai olhar para Marta e vai dizer simplesmente para ela, depois que ela fala, teu irmão há de ressurgir, Marta. Como uma resposta de que ele pode fazer. Marta, eu ainda posso. Marta, eu ainda faço. Agora, do jeito que o seu coração está aí para receber, é que é difícil de se fazer. Como é que está o teu coração diante desta situação? Como é que está você com Deus diante da situação que está passando? Não que Ele não conheça a sua dor, Ele conhece.
Não que ele não saiba o quanto está machucando, porque ele sabe. Não que ele não saiba o quanto está doído, mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos em aflição, nós não sabemos nos achegar a Deus. Porque chegamos diante dele com um coração incrédulo. Porque chegamos diante dele com um coração, aleluia, muitas vezes tão ferido, tão doído, que diminuímos o poder que ele tem para fazer. Uma das coisas que eu aprendo aqui é saber esperar o tempo certo de nos apresentar diante do Senhor. Sabe qual é o bom disso? É que a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós, porque muitas das vezes nós não sabemos orar. E sabe quando é que nós não sabemos orar? É quando deixamos que as raízes de dores e de amargura entrem no nosso coração. Marta, quando se apresenta diante do Senhor Jesus Cristo, ela estava com seu coração cheio de dor, não que ela não tivesse fé. E muitas das vezes nós nos apresentamos a Deus crendo que Ele pode fazer sim, mas cheio de mágoa e de ressentimentos com o próprio Deus. Quantas as vezes, irmãos, eu não sou melhor do que ninguém, eu não já me vi nessa situação de ter ressentimento por algo que está acontecendo, por não compreender o propósito de Deus na minha vida. Mas diante de tudo, Deus tem um propósito. Todas as coisas para Deus cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, embora não entendamos. Se fazia necessário Lázaro morrer, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Mas ele não disse que haveria morte. Ele disse que não era para a morte, mas era para que o nome dele fosse glorificado. E eu entendo o seguinte, que às vezes tem que haver perda para ter ganho. Às vezes é necessário a gente entender que Deus vai tirar para restituir melhor ainda. Era necessário a morte de Lázaro para Deus dizer assim: eu ainda faço coisas grandes no meio dos meus. A palavra do Senhor vai dizer que a partir do feito da morte, da ressurreição de Lázaro, foi que o ministério de Jesus expandiu. Foi que Jesus começou a ser perseguido para ali ser crucificado, para se cumprir o plano na nossa vida. Porque havia um propósito. Em cima da tua situação, do problema que você estiver passando, eu quero te dizer que se o propósito não é na tua vida, é na vida de alguém, mas tem um propósito para isso estar acontecendo. Só não é em vão. A palavra do Senhor então vai dizer, aleluia, Provérbio 3:5, confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É só confiar. É só confiar e entregar, deixar Deus agir, que é difícil. É difícil. Porque nós não entendemos a maneira como Ele trabalha, mas Ele está dizendo assim, só confia. Confia e entrega. Confia nele. Aleluia. Simplesmente confie no Senhor de todo o teu coração. É o seu coração todo. Não é pela metade. Não é desacreditando o que Ele pode fazer, mas crendo de todo o seu entendimento. Aleluia. Do 19 ao 24. Aleluia. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro, e Maria, porém, ficou sentada em casa. Existem os que vêm ao encontro do Senhor, como eu falei em relação a Marta, mas não vêm preparado. E existem aqueles que preferem ficar no seu cantinho esperando o tempo certo. E o tempo certo, aleluia, aqui existem duas versões, eu vou dizer assim para você.
Eu vejo alguém que estava na luz e eu vejo alguém que estava com seu coração em trevas. E quando ela chega para Jesus e fala, que foi aquela passagem que eu falei, com o mesmo cumprimento, nós vamos chegar no versículo de número 31. E os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, porque ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava, Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Aonde Maria estava? Aos pés de Jesus. É onde vai fazer toda a diferença. Observe que a cobrança de uma foi a cobrança de outra, mas o modo da cobrança foi completamente diferente. De que maneira você está conversando com o mestre? De que maneira você está expondo o seu problema para Jesus? Se lançando aos pés dele, adorando, aceita e que sabe que tudo é por ele, dele e por ele? Ou simplesmente cobrando algo que ele disse que iria fazer e não fez? Que tipo de reconhecimento estamos tendo para com o Senhor, na sua grandeza? A palavra diz que quando Maria se lança aos pés de Jesus, alguns se levantam, porque não entende o porquê que ela está adorando. E o primeiro questionamento que vem é o seguinte: oxe, esse não é aquele que curava cegos? Não é aquele que curava coxos? Por que permitiu que ele morresse? Isso pode acontecer em nossas vidas. Ele não é aquele que pode mudar a história. Ele não é aquele que pode mudar a situação, porque ele ainda não mudou a sua. Por que aí ele está permitindo que isso está acontecendo? Por que você está passando por tudo isso se você diz que serve a um Deus todo-poderoso, um Deus que faz qualquer coisa? Como já foi dito aqui. Por que está passando por isso se ele diz que é o Deus das causas impossíveis, mas você foi barrada no banco? Poderia ter feito logo lá, né? Teve que passar pelo vexame de dizer o quê? Recebeu um não e ainda passar pela vergonha, que era o quê? Caloteira. Você está devendo, não pode pegar esse empréstimo. Porque os acusadores fazem isso para poder diminuir, mas ela voltou, mas mesmo assim Deus ainda fez o milagre. Ainda que as circunstâncias possam parecer negativas, mas no adorar está toda a diferença. Na maneira como eu creio está toda a diferença. A palavra então vai dizer que quando Maria se lança e Jesus chega e olha para aquele lugar, ele chora, porque ele se compadeceu. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã: Jesus também está se compadecendo da tua situação. Ele está se compadecendo do que você está passando. Mais adiante ele vai dizer, aleluia, Jó, capítulo 5, versículo 8. Enquanto a mim, buscarei a Deus, e a Ele entregarei a minha causa. Buscar ao Senhor, independente de qualquer situação, é a chave. Ainda que esteja morto, busque ao Senhor. Quando ele olha e ele chora, então disseram-lhe os judeus: veja o quanto o amava. O 39 vai dizer assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Tira a pedra nessa manhã. E só você e Deus é que sabe onde está a sua pedra.
Porque depois que você tirar a pedra, Ele vai dar a ordem. A tumba vai se abrir. E o que está morto vai ressuscitar. Mas é necessário que se tire a pedra. Uma das coisas que eu aprendo é que muitas das vezes a pedra que falta para ser tirada das nossas vidas é a pedra da aceitação. Enquanto estivermos contendendo, porque quando a gente está brigando sem aceitar algo que está acontecendo, nós estamos brigando. Enquanto não aceitarmos e dizermos para o Senhor, está aqui, como foi dito nessa manhã, traz ao altar e deixa. A situação é essa. Mas eu estou colocando ela verdadeiramente nas tuas mãos. Eu estou deixando verdadeiramente no teu altar. Porque de mim eu sei que eu não posso mais nada fazer. Se eu continuar brigando, eu sei que eu posso me afastar de ti. Mas eu entregando nas tuas mãos, o que tu tiveres de fazer será feito. Muitas das vezes é a coisa mais difícil que precisamos fazer. Porque a gente acredita que a gente continua brigando, pedindo, clamando. Clamar e pedir é o certo. Mas aceitando a situação. E nem sempre a gente quer aceitar. Se eu estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Eles não aceitaram a morte, mas adorou. Eu convido a igreja do Senhor de pé nessa manhã. Para concluir, eu vou dizer o seguinte. Quando eu leio esse capítulo 11, eu entendo o seguinte, que o fato de ser amado por Jesus não me abstém de ter problemas, de jeito nenhum. Alguns até aos meus olhos irreversíveis. Mas o que eu preciso é confiar e acreditar que tem um Deus que está na direção de todas as coisas e que opera ao meu favor. O que eu preciso entender é que tem um Deus que diz assim para mim: me adore. Eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Quando você verdadeiramente deixar tudo no altar e crer que eu sou Deus que ainda posso, ainda faço, sou Deus que ainda mudo, eu começarei a trabalhar em cima daquilo que você tanto quer que eu trabalhe. Tenha uma fé baseada não em simplesmente Jesus é grande e poderoso para fazer sem esperança. Não. Tem uma fé que Jesus é grande e poderoso para fazer cheio de esperança. Ah, Senhor, mas tu faz do teu modo como tu queres. Sim, do teu modo como tu queres. Mas a tua palavra diz que tudo que o Senhor quer para nós é bom. Independente de que às vezes não aceitemos. Mas é bom. Observe o seguinte: quando Jesus manda tirar a pedra, aleluia, ele diz, Marta diz, aleluia, mas já se faz 4 dias e cheira mal. E Jesus responde: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tira então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graça te dou, porque me ouvistes. Observe, no decorrer desse texto, aonde foi que Jesus disse que não era para a morte, mas era para ser glorificado? No início. O tempo passou, ele se encontrou com as pessoas, trabalhou na vida dos que tinha que trabalhar. Aleluia. Falou qual era o objetivo dele, mas em nenhum momento nós vamos ver o Senhor dizer: Lázaro, saia para fora, ou dizer que Lázaro ia sobreviver, ou estava vivendo, ou estava revivendo. Não. Ele trabalhou primeiro no coração daqueles que precisavam trabalhar. Ele chegou, simplesmente ouviu o que tinham para falar, e depois ele só deu uma ordem: tire a pedra. Sabe por que tire a pedra? Porque o meu Deus não invalida a promessa. O meu Deus não volta atrás da sua palavra. E ele disse que não era para a morte, mas era para que o nome dele fosse glorificado. Então ele não precisava dizer mais nada. Ei, quieta no teu canto e fica com aquilo que Deus já te entregou. Não queira, aleluia, desacredita não, porque se ele já fez uma promessa para você, ela ainda está de pé. Se ele já disse que entrou na causa, ele já entrou. Não vai mudar. Sabe o que é que muitas vezes acontece? O reboliço. O vento sopra forte, as coisas mudam de lugar, e aí a gente esquece. Aí vem a pedra. A pedra nasce. Aí ele diz assim: olha, eu vou tirar a pedra. É Érica, né? Eu quero que você faça um círculo aí com o seu esposo, cuidando suas filhas. Sim! Fecha o círculo. Não quero a mulher ali. Isso. Fiquem assim até eu terminar isso aqui. Ele disse: olha, a enfermidade não vai ser para a morte, vai ser para meu nome ser glorificado. Lázaro morre, o sepulcro é fechado, a pedra é colocada, muitos já não criam mais. Mas havia uma única pessoa adorando e crendo que tinha um Deus que ainda podia ressuscitar. Um Deus que ainda dizia assim: eu ainda não dei minha última palavra, eu não disse que ia fazer, eu vou fazer. E eu cheguei. Não importa se tem 4 dias, não importa se cheira mal, não importa se para muitos acabou, para mim ainda não acabou. E ele viu que, aleluia, naquela situação, naquela humildade de Maria, ela conseguiu mover o coração de Jesus. Olha, mulher, talvez ninguém contemple, mas eu contemplo, viu? Tenho visto o teu esforço, e estou eu segurando. Tenho eu firmado algo que falei contigo há muito tempo atrás. Estou eu zelando, cuidando, e tenho feito essa aliança contigo, e muitos tentam quebrar, mas eu te digo nesta manhã: ainda que tentem, permaneça crendo e confiando que eu sou Deus, aleluia, que ainda cumpro com a minha palavra para cumprir na tua vida. Estou fazendo um reboliço. Eita, ramaço, rederei, candaraço, redereiraço. Mudarei uma situação, aleluia, porque tem se levantado, aleluia, dentro da tua, aleluia, mas eu vou mudar. Vou tocar, ei, carabás, deregandaço, rederebadaia. Vou
tão grande que não vão entender. Visito eu o teu. Ei, naço, rederebas, deremanaia. Agora tira a tua pedra, porque tu ainda tens uma pedra. Eita Deus. Tira. Porque eu estou dizendo nesta manhã para tu que te firmo uma aliança. Se tu permaneceres buscando-me, adorando-me, tu verás que eu vou fazer coisas tremendas, aonde muitos não entendem e muitos ainda criticam. Mas eu vou te dizer, sou eu que entro na tua causa nesta manhã. Sou eu que darei resposta aos teus. Sou eu que mostrarei que sou Deus, que escolhi, que separei e estou santificando esta família. Olha o que eu vou te dizer. Por esses dias tu vais sentir algo tão diferente acontecendo. E tu vais lembrar que é a minha glória invadindo aquele deremandaço e derecanto que está de caramaço e derai debaixo da minha mão. Deus visitará. Ei, gaço e derebaço e deramandaia. Eita. Quando ele tirou a pedra, ele chama Lázaro para fora. As ataduras foram caindo. Ele ainda saiu amarrado. Você adentrou por essas portas amarrada. Ei, caixa rederebai. Mas Deus está tirando cada uma das ataduras. Aeramaço ridei. Assorranassa eremaia. Só tu e Deus sabe o quanto tem sido difícil, mas Ele está tirando. Ele está tirando. Ele está dando ordem de vida para ti nessa manhã. Ei, maço redereixo inaramaia. Agora é se creres. É se creres. Igreja do Senhor, coloca a sua mão no coração. Eita, coisa linda, tá, meu Pai? Coisa linda. Oh Deus. Espírito Santo trabalha. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, grande e eterno, tu que reinas, Senhor. Eis que a tua benignidade ela dura para sempre, Senhor. E a tua fidelidade, ó Pai amado, é incomparável, Deus. Pai, a tua palavra diz que ainda que sejamos infiéis, tu permanece fiel para cumprir em nossas vidas a tua vontade e o teu querer, Senhor. Ah, Deus Santo e Eterno, Pai amado, mediante, Senhor, a dor de Marta, Senhor, ela chegou diante de ti, Senhor, com aspereza de espírito, Pai. Já não tendo, não que ela não tivesse fé, mas não aquela fé, Senhor, capaz de remover a pedra, não aquela fé, Senhor, capaz de fazer com que o milagre acontecesse naquele dia, naquela hora, Pai. Mas a tua palavra ainda estava de pé. Muitas das vezes, ó Pai querido, nós não vemos, ó Pai amado, diante dos nossos olhos, ó Pai amado, as coisas acontecerem da maneira como o Senhor diz. Mas assim o Senhor deixa aqui nesta manhã prova de que não é porque nós não vemos que o Senhor não vai fazer. Nessa manhã tem pessoas que têm contado para ti histórias. Tem pessoas que têm propósitos diante de ti que estão dados por perdido, Pai. Mas o Senhor, se o Senhor verdadeiramente foi o Deus que falou que faria na vida desta pessoa, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está trabalhando. Muitas das vezes nós não entendemos os teus propósitos, Pai, porque tu tem um propósito, meu Pai amado, sobre todas as coisas, sobre céus e terra, Pai.
Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, trabalha na nossa mente, trabalha nos nossos corações, que nós não nos aproximemos de Ti com o coração cheio de amargura, nem de mal de dor, Senhor, mas que possamos nos apresentar diante de Ti com um coração de Maria, um coração de adorador, nos lançando aos Teus pés e entregando a Ti, ó Pai amado, o nosso fardo, Pai. A Tua palavra diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ela foi dita aqui nesta manhã, mas que nós cheguemos diante de Ti, meu Pai, mesmo com canseira, reconhecendo a Tua soberania, não duvidando das Tuas promessas, mas sabendo que o Senhor é o dono do tempo, e o Senhor, como dono do tempo, Pai, no tempo certo o Senhor coloca as coisas no lugar, no tempo certo o Senhor cura, no tempo certo o Senhor restaura, no tempo certo o Senhor restitui, no tempo certo o Senhor, aleluia, liberta, transforma e salva, Pai amado. Que possamos, meu Pai querido, estar na Tua presença cada dia dizendo: Pai, nós cremos que o nosso milagre pode ser hoje. Oh Espírito Santo de Deus, te apresento esta família mais uma vez. Sela nesta manhã esta aliança, Pai querido, na qual Tu tens para com eles. Toma essas duas crianças, Pai, porque grande é o propósito da sabedoria, e que a Tua serva possa viver o sobrenatural. O Espírito Santo de Deus vai operando, chega diante dela nas causas e nas pelejas, que ela possa, Senhor, ter uma novidade de vida, como foi dito aqui, Pai. Espírito Santo de Deus, também eu te apresento a Tua igreja. Tu sabes a necessidade, Tu sabes do coração. A Tua palavra diz que Tu voltou e se fez presente, e disse, Senhor, que aquilo que estava na vida de Lázaro era para que aqueles que estavam contigo crescem. Muitas das vezes precisamos crer mais. A Tua palavra diz que a fé é dom de Deus, Pai. Aquele pai pediu a Ti: ajuda-me na minha pouca fé. Aleluia, ajuda-me a ter fé, ajuda-me a crer. Ensina-me, Senhor, a Te buscar, e derrama Teus dons sobre a Tua igreja nos últimos dias. É isso que nós Te pedimos e cremos que o Senhor ainda é o Deus que faz, em nome de Jesus. A igreja do Senhor diz: que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e as doces e divinas consolações do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus na face da terra. E a igreja diz: amém. Glória a Jesus. Glória, fogo e glória, vem com fogo e glória tua.